Olá, como você está? Aqui é a Lucimar Delaroli e hoje eu vim bater um papo, tipo rápido e improvisado com você. Obrigado por quem está aí chegando, nos assistindo, nos prestigiando. A gente sempre tem a live na quinta-feira sobre felicidade, mas hoje é um dia mais que especial. É o comemorado o Dia Internacional das Mulheres. E eu, como mulher militante da causa feminista, da questão de gênero, vim aqui compartilhar com vocês o meu dia incrível, onde eu tive a honra e o prazer de ter sido convidada pela Sheila, a diretora da Medicatriz Dermocosméticos, e estive lá hoje, que é aqui em Vila Mariana, para conhecer o trabalho, bater um papo com um grupo de mulheres funcionárias, colaboradoras e algumas clientes da Medicatriz. E nós conversamos sobre os desafios da mulher no século XXI. E foi maravilhoso, foi incrível. E eu queria contar para vocês algumas coisas muito interessantes. E eu me baseei muito nessa obra maravilhosa da Renata Abreu, o livro Felicidade Feminina, que traz pesquisas e é todo baseado na psicologia positiva, com a bênção e o patrocínio também da nossa querida Andréa Pérez. Então, Renata, permissão de estar falando do seu trabalho aqui, mas muito importante, primeiro, esclarecer. Feminismo não tem a ver, gente, com raiva ou rixa de homem. No feminismo, cabem os homens, eles são convidados a participar. No feminismo, o que acontece é a luta pelos direitos de igualdade, de oportunidades e tratamento às mulheres. Não quer dizer que nós somos iguais aos homens. Os homens são homens e as mulheres são mulheres, temos características diferentes. Aliás, esse é uma grande questão. Eu não sou especialista, não estou aqui para tratar sobre isso. Estou aqui para falar de felicidade, mas hoje especialmente da felicidade feminina. Então, obrigado pela sua presença. Vai participando aí, vai contribuindo. Então, alguns dados muito importantes. Nós incluímos no movimento feminino todas aquelas pessoas que se sentem femininas, mulheres, tá? Então, a causa também dos LGBTs e as demais letras, que às vezes eu não estou atualizada com os nomes certos, né? Muitos homens ainda pensam que essas questões são mimimi, mas não, gente, nós temos questões sérias, eu também não vou entrar porque tanta gente fala sobre isso, sobre feminicídio, sobre o assédio moral, sobre o assédio sexual, o assédio financeiro, porque se você não sabe, muitas mulheres são escravizadas, entre aspas, pelos homens, seus homens familiares ou até companheiros que tomam o seu dinheiro, se julgam no direito de cuidar do seu dinheiro também. Então, é uma questão séria sim, pode não afetar você e a mim diretamente, mas afeta milhões de mulheres no mundo. Então, vamos começar a falar um pouquinho desses dados, tá? Primeiro é o seguinte, nos últimos 40 anos, nós mulheres tivemos enormes conquistas. Mais oportunidades, fomos para o mercado de trabalho, a descoberta das pílulas anticoncepcionais nos liberou para a nossa sexualidade sem o peso obrigatório da maternidade. Maternidade é maravilhosa, mas antes a mulher só tinha essa opção, hoje ela pode começar a se libertar e escolher se quer ou não ter filhos através dos métodos contraceptivos. O movimento das mulheres virem para o mercado de trabalho, ganharem seu próprio dinheiro, se sustentarem também, tirou das mulheres aquele destino de que só progride se casar, né? Então foram muitas evoluções, tivemos reconhecimento, tivemos influência, adentramos em todos os campos do saber, do trabalho, estamos aí conquistando nosso espaço, nossa luta, pouco a pouco avançamos muito, temos muito que fazer ainda. Olá, Lídia, oi, Anselmo e todo mundo que já está aparecendo por aí, mas os nossos índices também são preocupantes. Nesses últimos 40 anos, as mulheres tiveram se sentindo mais infelizes, mais ansiosas, mais estressadas em todas as pesquisas científicas mundiais e brasileiras. Oi, Sandra, tudo bem?
Então, tanto faz se elas são idosas ou jovens, tanto faz se são casadas ou solteiras, tanto faz a orientação sexual que tenham, cor, gênero, raça, credo. No geral, as mulheres se sentem mais infelizes do que os homens. Elas têm também, nos países onde a questão de gênero é melhor, mais equilibrada, elas tendem a se sentir ligeiramente melhor. E tem um ponto central, gente, que é assim, quando o nosso trabalho, o quanto o nosso trabalho afeta a nossa autoestima, porque no geral, como os homens foram criados de uma forma diferente, quando eles têm um chefe que os persegue ou eles são preteridos numa determinada oportunidade, há uma tendência de que eles projetem não somente neles a culpa, mas também consigam observar com mais clareza que é aquele ambiente ou aquela liderança. As mulheres não, elas tendem por padrões culturais a trazer para si as questões. Então, afeta a autoestima dela quando ela é preterida, quando ela é discriminada, quando ela ganha menos, ela começa a pensar onde foi que eu errei. Já tem vários estudos que mostram que, por causa dessa baixa estima, muitas vezes as mulheres não ousam estar nas carreiras militares, nas carreiras acadêmicas, enfim, a discussão é muito ampla. Mas vamos focar aqui nesses dados, tá? Quando pesquisas perguntam para os homens o quanto eles se sentem numa escala entre muito feliz e muito infeliz, com gradações, mundialmente, muito infeliz, 1,5% dos homens. As mulheres, 3%. Então, é o dobro, tá? Em termos de trabalho, gente, eu tenho uns números aqui que são 640 milhões de mulheres no mundo, que representa 21,7%. Tem por ocupação cuidar dos filhos e da casa, e isso não é remunerado. É um trabalho ininterrupto, sem descanso, sem remuneração. 640 milhões. No Brasil, 52,4% das mulheres estão desempregadas. Então, o desemprego é maior entre as mulheres, apesar delas terem, no geral, mais escolaridade. E 26% menos oportunidades porque são mulheres. Então, muitas organizações não contratam mulheres em período fértil ou mães com filhos pequenos, e isso é uma exclusão, sendo que elas muitas vezes são chefes de família. Bom, para quem está contando tudo isso? Para falar um pouquinho do que a Renata Abreu trouxe aqui, dos 10 mitos da felicidade feminina. O primeiro grande mito, gente, é o mito cultural de que as mulheres elas têm dupla jornada, que não, se não tripla. Então elas têm atividade profissional fora e quando chegam em casa, toda a gestão do lar também ainda é culturalmente das mulheres. Quando muitos homens já mudaram, tá? Não estão generalizando, estão falando de dados de geral. Mesmo quando eles ajudam, a palavra é ajudar, ou seja, eles fazem as tarefas conforme pedido. As mulheres gastam 50% a mais de tempo na realização ou na gestão das atividades domésticas, de criação dos filhos, na rotina do lar, na manutenção da rotina do lar. Então precisamos, nós mulheres, repensar, porque nós incorporamos isso culturalmente e achamos que é nosso. É nosso dever, é nossa obrigação cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar até dos animais domésticos, dos idosos, dos adoentados da nossa família. Isso ficou para nós. Então nós fomos para o mercado de trabalho, não somos mais providas pelos homens, mas continuamos com essa carga. Então essa dupla jornada que traz esse desequilíbrio na divisão das responsabilidades financeiras e domésticas de criação de filho, né? Toma até 50% mais do tempo das mulheres e que, obviamente, impacta em elas não terem o tempo de se cuidar, de ter lazer, de fazer atividade física, coisas para o seu bem-estar. Isso é culpa dos homens? Não, não estamos falando de culpa, estamos falando que nós carregamos isso. Então, primeiro alerta, gente, desapega. Não é destino genético você ter essa sobrecarga. Você pode começar a reorganizar isso com o seu parceiro, com as pessoas que moram na sua casa, dessa redistribuição. Precisamos aprender a aceitar ajuda, precisamos aprender a pedir ajuda, precisamos aceitar o padrão menos exigente, porque muitas vezes eu mesma vejo isso, os nossos companheiros ou filhos vão nos ajudar nas tarefas, mas a gente não acha que está bem feito e não serve no padrão que a pessoa que está prestando ajuda quer. Só serve no nosso próprio padrão. Então precisamos repensar isso também. O segundo mito
o mito da supermulher. Por favor, vão colocando aí seus pontos de vista, suas opiniões, porque eu aqui só quero trazer um despertar e uma reflexão, não tenho receita pronta, né? O mito da supermulher, que coloca para si padrões impossíveis de serem alcançados, não pensando nas suas próprias escolhas, no seu próprio gosto, nas suas próprias prioridades, mas depositando muito no externo e na necessidade de aprovação externa, esse monte de tarefa referida no item anterior. Então, o padrão da supermulher, supermãe, superesposa, supermulher feminina, super colaboradora, super filha, tudo queremos fazer e queremos fazer bem feitos e temos que fazer agora, temos que fazer MBA, fazer as unhas, fazer depilação, malhar, termos muitos orgasmos, sermos mulheres maravilhosas, dançar, meditar, então menos. O mito da supermulher é a segunda causa de grande estresse. O terceiro mito é o overwork, o excesso de trabalho, tá? Que é uma agenda superlotada. E a pergunta é, de que é que você se afasta quando você enche tanto a sua agenda com tantas atribuições? Hoje uma das moças que estava na palestra falou assim, minha rotina começa às 5h30 da manhã e termina meia-noite. Pensa, gente, tem um dado aqui muito interessante que diz que os homens fazem pausa no trabalho para realizar suas coisas pessoais ou até mesmo apenas para descansar, cerca de até 35% mais do que as mulheres. Então, por que não a gente se permita fazer pequenas pausas, respirar, viver emoções positivas, viver a apreciação do belo, viver o pulmão da oxigenação, de bom humor, de conexão com outras pessoas, né? Um terceiro, então esse é o terceiro mito, o super overwork, que gera inclusive crises de burnout, exaustão, as pessoas adoecem, enfraquecem seu sistema imunológico, a multitarefa faz com que a gente perca até 40% de produtividade, porque quando pensa que está fazendo muita coisa, não está fazendo nada direito, e também reduz até o nosso QI em até 10%, porque também a gente emburrece quando está exausta, não enxerga as coisas corretamente, não se usa dos recursos que tem, e você comete erros, né? Você vê como é que eu fiz isso, porque você estava cega lá, enfiada no seu piloto automático. Lu, que graça que você está aqui. O quarto mito é a multitarefa, então o overwork, que é excesso de trabalho, a multitarefa, que se tornou um estilo de vida, gente. A agenda super ocupada, nós estamos levando isso até para as nossas crianças, né? A pausa para não fazer nada, para respirar, para contemplar, para descansar, não existe. Eu brinquei com as meninas assim, quem é que quando termina de almoçar no domingo se permite tirar um cochilo para depois arrumar a cozinha e depois ver o que precisa ser visto, né? E quantas vezes o nosso marido, né, no caso de casamentos heterossexuais, porque também pode ser a sua companheira, vai lá tirar um cochilinho e eu penso, eu devia estar dormindo de conchinha lá com meu marido, tô aqui lavando louça. Por que eu fiz essa escolha, né? Porque essa louça não pode esperar os 40 minutos que eu descansaria para depois estar lá. Rita, obrigada de você estar aqui, sempre me acompanhando, né, Rita? Tô sentindo falta de você aqui no nosso grupo, hein? Vem para cá. Então, as pesquisas mostram que essa multitarefa, na verdade, não existe para o cérebro. O cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você pensa que está fazendo e ainda está usando uma circuitaria cerebral, gastando energia que te deixa exausta, te dá cefaleia, te dá uma porção de resquício dos excessos de hormônios de estresse produzido pelo seu corpo. Tá fazendo sentido isso aí, gente? Vocês estão gostando? Como é que é isso na vida de vocês? Ó, falamos de 4 grandes mitos, tem mais. Me fala aí, de 0 a 10, quanto você se sente cansada porque é uma super mulher, tem um overwork e uma agenda super atolada. De 0 a 10, coloca o número aí para mim. Quem se sente, que número de 0 a 10 você sente esse mito de felicidade em você? Depois o quinto mito, estresse, né? A sobrecarga que nos leva à exaustão, nos deixam mais ansiosas, nos deixam mais irritadas, nos deixam emocionalmente esgotadas. A gente tem aumentado muito o consumo de medicamentos psiquiátricos, automedicação, medicamentos para dormir,
sem acompanhamento médico adequado. Às vezes você vai no médico, ele receita, até dermatologista agora receita ansiolítico, né? E você compra e começa a tomar uso contínuo, não volta para fazer avaliação. E medicamento, gente, é muito importante, se bem administrado, ele tá aí, é uma benção, é para a gente usar mesmo, mas sob forte orientação, porque todo medicamento psiquiátrico, ele altera a sua bioquímica cerebral, sua neuroquímica, e isso vai gerar efeito de outro lado. Então, gente, automedicação, loucura total, né? Ó, a Lídia tá dizendo que se sente 8, eu me sinto 9. Isso é muito complicado, o estresse, tá? O que te impede de colocar uma rotina mais saudável na sua vida? O que te impede de ter tempo para você? O que te impede de ter um padrão de agenda dentro da sua realidade? Depois a gente tem o mito da culpa. Que culpa é essa, gente? Agarrou na gente geneticamente, né? Toda mulher se sente culpada. Se você tá lá inchada, com a perna doendo, no seu ciclo menstrual, uma dor nas cadeiras, e aí você rende menos no trabalho, culpa. Se você chega em casa, tá exausta, não tá lá caprichando na comidinha do marido e dos filhos, culpa. Se a casa tá bagunçada, culpa. Se a roupa tá acumulada, culpa. Se a empregada faltou, culpa. Se o marido tá reclamando, culpa. Se você não quer sexo, culpa. Se a unha tá ruim, culpa. Gente, quem te disse isso? Essa tal de culpa traz outro mito. A insegurança e o perfeccionismo, a mania de que tem que dar conta de tudo. Ó, a Sandra aqui colocando, eu trabalho das 7 às 9, depois vou para casa e inicio o segundo turno, pensa. E muitas vezes o maridão ou o companheiro, ou a pessoa que mora com você, muitas vezes filhos, né? Chega lá e só joga as pernas em cima do sofá. E você ainda se sente no dever de recolher a roupinha dele, botar para lavar, entregar passadinha, né? E acha que esse mito, gente, é o mito que foi criado no século XVIII, idealizado pela mulher abnegada, mãe de família, esposa, pura, recatada e do lar. Isso foi construído culturalmente, isso não nos pertence, os tempos mudaram e você pode sim ter o cabelo ressecado, pode sim ter ruga, pode sim ter flacidez, pode sim ter vasinho na perna, pode sim não ter a casa da princesa, pode sim ter o filho meia boca, assim, não tá com o uniforme desencardido. Eu me sinto culpada se a camisa da escola do meu filho fica meio amarelada. Pensa, né? Então, gente, reduza isso. A Renata Abreu, no seu livro, propõe um reordenamento da agenda, onde você se priorize. O mito da felicidade hedônica, felicidade que é colocada nas coisas externas, é a felicidade do se e a felicidade do quando. Eu vou ser feliz se meu marido mudar, se eu tiver um emprego, se a casa estiver limpa, se me ajudarem, se meu chefe for bacana. Eu vou ser feliz quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu puder. Gente, a felicidade é agora, ela é uma escolha e está na sua mão. A felicidade não tem a ver com o mundo ideal de todos os seus sonhos realizados e nem de ausência de problema. A felicidade é um balanço de emoções positivas maior do que emoções negativas. É bem-estar, é escolha em cada momento. Eu, por exemplo, hoje tinha aula, deu ruim a aula, mudaram, não me avisaram, eu voltei para cá e escolhi vir conversar com vocês. E depois eu vou escolher sair com o maridão. E a casa? Tá bagunçada. Mas eu brinco que se amanhã eu tiver um infarto do miocárdio, pelo menos eu não morri esfregando o chão, mas no cinema com o maridão. E eu não estou propondo aqui que você deixe suas coisas relaxadas, mas que você faça escolhas conscientes. Isso tem a ver com você? Por exemplo, quando eu casei pela segunda vez, tinha aquele mito de que homens gostam de cabelos compridos. Eu deixei meu cabelo crescer e aí eu comecei a me torturar, porque meu cabelo é muito pouquinho e ele espiga. Então tome de hidratante, tome de creminho, tome de escova, tome de chapinha. Tem uma hora que eu olhei e falei, cara, esse cabelo não me pertence, eu não tenho essa condição de ter esse cabelo Pocahontas, hidratado, lindo, brilhante, escovado o tempo inteiro. Ele é assim, ele arrepia, ele tem um roda-moinho aqui. Fui lá e cortei. E tô linda, tô maravilhosa, agora lavo e sai. Quem quiser achar que tá arrepiado, que pague meu creme, né? É isso, gente, é você bancar a sua escolha, tá certo? Então, a Lídia está comentando, como nós estudamos, a felicidade vem antes do sucesso. A felicidade, Lídia, lembrando muito bem, vem antes de tudo. Pessoas mais felizes são mais saudáveis,
amam mais, têm relacionamentos mais duradouros e estáveis, têm mais amigos, elas são mais produtivas, mais resilientes, elas são mais gratas, são mais esperançosas. Então, gente, a felicidade é o centro de tudo. Primeiro é você aceitar a vida que tem, nas condições que tem, que não significa acomodar, nem que não tenha sonhos nem ambições, mas que você vive um dia de cada vez, fazendo o seu melhor naquele dia, sem ter que corresponder a expectativas alheias. E aí, olha, muito obrigado aí pelos comentários. A gente vai para a ditadura da beleza, que é o 9º mito. Quem te disse que você tem que ser magra, sem celulite, sem peito caído, com o braço durinho? Ó, meu último sofrência é o braço mole, segundo meu filho, o braço pudim, né? E aí eu pergunto, os braços que embalaram 2 filhos, os braços que me levam para todo lugar, os braços que abraçam, os braços que acolhem, os braços que trabalham. Então, o alto amor, gente, a gratidão a cada órgão, a cada pedacinho do seu corpo, né? A cada ruga é um sorriso, é um pensamento, é um sofrência, se aceitar. O Brasil era até nos anos 80 um país jovem, a pirâmide etária inverteu, e é a primeira vez que a gente se depara com tantas pessoas mais velhas, e a gente precisa aprender a lidar com a velhice, tá? Com a ruga, com a flacidez, com a falta de colágeno. Por último, o 10º mito fala dos hormônios. Você não sabe, mulher, mas você cicla. E quando você tem ciclo hormonal, ele afeta a sua percepção, ele afeta a sua sensibilidade, ele afeta a bioquímica do seu corpo. Os ciclos das mulheres jovens, os ciclos das mulheres ovulando, o ciclo das mulheres maduras que entraram em menopausa, o ciclo das mulheres que estão grávidas, das que estão amamentando, isso faz parte da nossa realidade. Isso não é errado, nem feio, nem pior. Então eu queria conversar com vocês sobre isso. A questão do feminino, ela não é inferior. Ter mamas não nos torna frágeis, né? Ter menstruação não nos torna suja, nem fedida. Então, essas questões que são incutidas na nossa cabeça, né? Onde a gente tem isso velado, onde nós temos dificuldade de aceitar o acolhimento, o feminino. E quando nós mulheres nos curarmos do nosso feminino reprimido, os nossos homens também irão melhorar, porque os homens também têm seus femininos, e o feminino do homem é lindo e acolhe e protege o masculino. O feminino e o masculino moram em todo ser humano, independente da nossa sexualidade, da nossa orientação sexual. Todos temos o feminino é sagrado, o feminino é bênção, o feminino tem que ser respeitado. Mulheres precisam de oportunidades, mulheres precisam de incentivo, mulheres precisam de apoio. E nós mulheres já ouvimos falar da sororidade, essa coisa de que nós somos inimigas e rivais e lutamos pelos homens é errado, isso foi incutido na nossa cabeça. Nós precisamos criar entre nós uma rede de apoio solidário e olhar para outras mulheres sem julgá-las pela roupa, pela aparência, pela conduta, pela escolha, né? Enquanto nós apontamos o dedo para outra mulher, nós não cuidamos da nossa própria condição, do nosso próprio espaço no mundo. Tá legal? É o que eu tenho para hoje. Muito obrigado por vocês estarem aí. Tá ouvindo o latido? É a Carlota aqui na garagem fazendo eco. Opa, tá na hora de terminar a live. Gente, um grande beijo. Eu espero seu feedback, espero que você tenha gostado. Muito, muito obrigada. Tchau, a gente se vê.